Esses são os caminhos que existem no mundo para a iluminação do coração do homem, e para que ele identifique todos os caminhos da verdadeira retidão, e para que o temor das leis de Deus possa infiltrar-se no seu coração. Um espírito de humildade, de paciência, de caridade generosa, de bondade infinita, de compreensão e de inteligência. Aqui está entre parênteses porque é buraco no texto, tá? Um espírito de sabedoria poderosa que confia em todos os atos de Deus e se apoia na sua grande bondade. Um espírito de discernimento em cada propósito, de zelo por leis justas, de intenção santa com o coração firme, de grande caridade para com todos os filhos da verdade, de admirável pureza, que detesta todos os ídolos impuros, de conduta humilde, advinda de um entendimento de todas as coisas e da guarda fiel dos mistérios da verdade. Olha como é lindo, né? É muito lindo. É a descrição do caminho espiritual e das virtudes que a gente precisa desenvolver para atingir os mistérios do reino dos céus. Então, esses são os caminhos que existem para a iluminação do coração do homem. Parece que eu estou lendo desde o budismo, né, Irenice? E para que ele identifique os caminhos de verdadeira retidão. Então, a gente precisa iluminar o coração e, ao mesmo tempo, identificar os caminhos de verdadeira retidão. Quer dizer que há caminhos que não são de verdadeira retidão, né? O exercício de discernimento. E para que o temor das leis de Deus infiltre no seu coração. Aqui é temor, que a gente não está acostumado com essa linguagem, né? Mas é acreditar que o karma existe, né? Estou interpretando. E como que a gente faz isso? Aí a gente coloca as paramitas em prática. Dana, Shila, Shanti. Opa, não, é um texto essênio. Humildade. Dana não. Dana é caridade generosa aqui no meio do texto. Vou inverter a ordem. Dana, caridade generosa. Primeira paramita, primeira porta da voz do silêncio. Shila. Acho que vou jogar Shila para humildade. Vou forçar a barra, porque quando você é humilde, você tem uma ação harmoniosa, né? Você tem uma reta fala, você tem uma reta ação. Shanti, paciência. Tá os três aqui, as três primeiras. Aí não tem aqui o desapego e a víria, né, a vontade indômita e a energia, mas tem a bondade infinita. O que é a bondade infinita? Senão o grande coração de compaixão. Senão o Bodhicitta, a mente compassiva, a mente iluminada pela compaixão que age em benefício de todos os seres. Então, como chegar nesse caminho para a iluminação? Tendo as virtudes, tendo bondade infinita. E compreensão e inteligência, que é a última chave. Dhyana, que é a reta meditação, que tem a ver com concentração também. E prajna, sabedoria, inteligência. Aqui eu estou forçando a tradução, eu sei. Mas a gente vai conversando junto. Um espírito de sabedoria poderosa. Uma sabedoria poderosa. Desculpem quem não tem familiaridade com o budismo, mas é que eu sei que quem tem está conseguindo pegar o gancho. Qual é aquela imagem do Buda da sabedoria? Manjushri. Que ele tem uma espada flamejante, que é a espada que corta a ignorância. Ele é o Buda da sabedoria. Ele é uma sabedoria poderosa, que confia em todos os atos de Deus, os atos do divino, e se apoia na grande bondade. Quais são as bases do budismo Mahayana? Sabedoria e compaixão. A sabedoria se apoia na compaixão. O lótus aberto, o Buda sentado em cima do lótus. Pronto, tá aí, porque a Blavatsky disse que que os essênios eram budistas também. Eu estou falando do budismo porque é o que me vem à mente agora. Mas não é que os essênios são iguais aos budistas. Mas a gente percebe que eles estão falando da mesma verdade, né? E é muito bonito de ver isso. Onde eu estava? A sabedoria que se apoia na bondade. E aí o que mais? Um espírito de discernimento a cada propósito. Viveka. A cada propósito. O que é? A gente acordar todos os dias e saber por que eu estou fazendo essas ações na minha vida. O que eu estou escolhendo? Qual é o meu propósito? Ter discernimento das suas escolhas e das suas motivações. A cada momento a gente se auto-observar, se analisar e saber por que eu estou agindo dessa forma. Eu estou buscando o caminho da luz ou estou sendo dominado pelo espírito da falsidade?
zelo pelas leis justas, intenção santa com o coração firme, aqui a víria. A intenção correta com o coração firme. Víria, para quem não sabe, é uma palavra sânscrita, que é uma dos degraus lá na Voz do Silêncio, dos 7 portais, e tem relação com essa energia entusiástica, com esse poder de seguir em frente. Né? Então, o coração firme, que tem caridade para com todos os filhos da verdade, que tem pureza e detesta a falsidade. É os filhos da luz lutando contra os filhos das trevas. E a conduta é humilde, e é humilde não uma pretensa humildade, vestir um personagem, eu sou humilde. Não. Essa humildade vem do entendimento das coisas. Porque eu entendo que eu sou uma gota dentro do oceano, eu entendo que somos todos filhos da mesma grande mônada, né? Nossas mônadas são filhos da mesma unidade, então não há porquê eu me achar diferente ou me achar separado dos outros. O entendimento gera humildade. E assim, compreendendo todas essas coisas, ainda assim é preciso ser um guarda dos mistérios da verdade. Quer dizer, algumas coisas são secretas. A gente ainda precisa não só guardar, no sentido de manter reservado, para que os filhos das trevas não destruam, como nós sermos portadores dessas verdades, portadores dessa luz. Quando na Voz do Silêncio ela fala, salve todos os seres, né, a alegria de todos os seres, um peregrino surgiu da outra margem, um salvador surgiu entre nós. Ser um guarda é ser um salvador da humanidade. Estes são os conselhos do Espírito aos filhos da verdade nesse mundo. E o julgamento do divino, de todos que caminham nesse Espírito, será a saúde, uma vida longa em grande paz e abundância, juntamente com todas as bênçãos eternas e alegrias infinitas, numa vida sem fim, uma coroa de glória e uma vestimenta majestosa de luz infinda. Então a gente olha os essênios com aquelas regras rígidas, aquela aridez, aquele deserto, né? E a vida simples, né? sem luxo, sem conforto, sem buscar riquezas, alguns fazendo voto de castidade, mas eles estão buscando a vida real, porque eles percebem que o transitório, o impermanente, ele é só causa de mais sofrimento. Então, como na Bíblia, quando Jesus fala da vida eterna, de buscar a vida eterna. E aqui eles vão falar que esses que buscam essa vida espiritual encontrarão a verdadeira saúde, uma vida longa, paz, abundância, bênçãos, né? Bendito sois vós, né? Tem várias vezes. Alegrias infinitas numa vida sem fim e uma coroa de glória e uma vestimenta majestosa de luz infinda. Essa imagem da vestimenta, da veste de luz, também aparece várias vezes entre os gnósticos. As vestes de luz não se refere só à aura luminosa do mestre, mas é você se despir das vestes do mundo, se libertar do poder dos arcontes, dos vícios, dos kleshas e colocar as suas vestes de luz. É você se tornar um Cristo, é você se vestir com a luz. Tanto que tem no texto gnóstico do Bardesanes, que a gente chama de mito da pérola, que eu sempre comento sobre ele, mas ele também tem um outro título, que é o hino da veste de glória, e fala de como esse viajante retorna para a casa de seu pai, que é um rei no Oriente. Os essênios, quando acordam de manhã, eles se voltam para o Oriente e dão as costas para Jerusalém e louvam o sol, né? E ele, ao voltar para a casa de seu pai, ele recebe o seu manto de luz, a sua veste de glória. Ele se torna um Mahatma, ele se torna um iluminado, um Bodhisattva. É disso que os essênios estão falando. E a veste de glória... Sérgio, obrigada. Eu não tinha lembrado, você lembrou muito bem. Também lembrei das 3 vestes. Na hora não me veio, mas é isso mesmo. As 3 vestes, não tem na Voz do Silêncio? Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Na primeira sala você alcança a veste de Nirmanakaya, você se torna um Arhat. Na segunda sala você alcança a veste de glória de um Sambhogakaya, um Bodhisattva, um Mahatma. E na terceira sala você se torna um Buda. É uma veste de glória. No budismo também tem vestes, né? É mesmo, bem lembrado. Mas eles vão falar dos filhos das trevas. Então não resisti botar uma fotinho de um filme.
que é o embate que Jesus teve com os saduceus e os rabinos do Templo de Jerusalém, que eram, para os essênios, os seus inimigos na terra. Só que é meio ruim a gente chamar de inimigos, e a gente vai ver que depois talvez essa seja uma das discordâncias que Jesus teve, fez ele se afastar dos essênios no futuro, né? Dos essênios da época dele, que não é quem escreveu esse texto, tá? Só reforçando. Então, os essênios, eles vão sempre dizer que os rabis, os saduceus do Templo de Jerusalém, que se uniram ao rei da Judéia, que era um traidor do povo, eles representavam o espírito da iniquidade. E, claro, se a gente fica aplicando isso a pessoas, é ruim, né? Porque, na verdade, o espírito da falsidade é uma condição interna em cada um de nós. Mas mostra também que há problemas no mundo e há pessoas que personificam mais o espírito da falsidade, porque permitem-se serem dominadas por esses vícios mais do que outras que estão buscando um caminho de retidão. Então, no texto, eles dizem o seguinte: os caminhos do espírito da falsidade são esses: ganância, negligência na busca da retidão, maldade e mentiras, arrogância e orgulho, hipocrisia e engano, crueldade e mal abundantes, mau humor e muita insensatez, e descarada insolência, atos abomináveis cometidos com espírito de luxúria e conduta lasciva ao serviço da impureza, uma língua blasfema, cegueira do olho, surdez do ouvido, cervix dura, dureza de coração, assim caminha o homem pela senda das trevas e do logro. Então, não só eles vão falar da virtude, como eles vão apontar quais são os kleshas, quais são os vícios, quais são os pecados. E isso nos ajuda a identificar isso em nós e todo dia trabalhar um pouquinho para a gente não ser dominado pelo espírito da falsidade. E alguns vão manifestar mais, outros menos. E o caminho da santidade, ele deve separar o joio do trigo. Separar o espírito da falsidade do espírito da luz. Aí eu trouxe aqui ao lado duas passagens do Evangelho de João, Novo Testamento, para vocês observarem a semelhança de linguagem. Como eu venho da linguística na tradução, para mim isso é muito importante para a gente observar, porque muitas vezes quando eles vão datar um texto antigo, eles observam a linguagem. Se um texto menciona o dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, a gente sabe que aquele texto só pode ter sido escrito depois daquela Copa, né? Linguagem também tem isso, os termos que eles usam, o jeito que eles falam, a gente percebe não só a data, mas o ambiente filosófico, religioso, espiritual que aquele texto está inserido, do que ele fala e do que ele não fala. Então, se um texto fala de 4 nobres verdades e óctuplo caminho, a gente sabe que alguma relação ele teve com o budismo. Se os essênios enfatizam muito o poder da luz e o poder das trevas, os filhos da luz e os filhos das trevas, e a gente pega o Evangelho de João, que é bem diferente dos sinóticos, e o Evangelho todo é construído nessa linguagem, o que a gente infere? Então, ó, lá em João 1,5, a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Em João 3,19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que esse trecho dos essênios está falando? Daqueles que amam as trevas mais do que a luz. Continua a regra da comunidade. A natureza de todos os filhos dos homens é regida por esses dois espíritos. E no decorrer de suas vidas, todas as hostes dos homens possuem uma porção de cada um deles e andam por ambos os caminhos. E por eras eternas, toda retribuição pelos seus atos será conforme a porção grande ou pequena que cada um tem dessas duas divisões. Pois que Deus estabeleceu os espíritos em igual medida, até a era final, e colocou ódio eterno entre as divisões. A verdade abomina as obras da falsidade, e a falsidade odeia todos os caminhos da verdade. E a luta é feroz em todos os seus confrontos, pois não caminham juntos esses dois espíritos. Já sabemos quais são os dois espíritos, mas olha que interessante. No decorrer de nossas vidas, possuímos uma porção de cada um deles. E andamos por ambos os caminhos.
A não ser que um de nós sejamos um Buda, ou um Cristo totalmente desperto, nós continuamos com um pouquinho do espírito da verdade e um bastantinho do espírito da falsidade agindo dentro de nós. E por eras eternas, por eons, por kalpas, por yugas, por eras eternas, toda retribuição pelos seus atos será conforme a porção grande ou pequena que cada um tem dentro de si, desses espíritos. Então, é a tal da historinha de qual lobo você alimenta, né? Não tem aquela historinha? É lobo? Nem lembro direito. Mas tem o que você dá a comida e tem o que você não dá. À medida de que a gente alimenta mais um, ele cresce e ele se torna mais forte. À medida que a gente alimenta um hábito, esse hábito se torna mais arraigado. Ele se torna uma tendência kármica. Ele vai continuar a se manifestar ao longo de todas as nossas vidas, até que a gente rompa com a força desse hábito. Que não é só um hábito físico, pode ser um hábito mental, pode ser um jeito de ser. Pode ser que a gente seja muito preguiçoso, ou muito irritadinho, ou que a gente seja muito ciumento, muito apegado a alguma coisa. Os hábitos, os karmas, as tendências, as marcas kármicas que a gente vai gerando. Quanto mais a gente gera, mais ela quer se repetir. E quanto mais a gente repete, mais ela cresce dentro de nós como uma tendência kármica. Essas tendências kármicas nos mantêm presos no samsara, nos mantêm presos no mundo da manifestação. Esse falso espírito, quanto mais ele cresce, maior é o poder dele sobre nós. Então, quanto mais a gente deixa de olhar para os nossos vícios e simplesmente deixa que eles dominem as nossas ações e as nossas vidas, mais a gente vai ser dominado. É uma bola de neve. Por isso a luta é tão árdua, até certo ponto, né? Porque você tem que desfazer a bola de neve, você tem que frear ela, você tem que olhar para ela e ir tirando as camadas até encontrar a luz de Cristo dentro de si. Porque ele está lá escondidinho, só esperando para ser escutado. E a questão que eles colocam aqui, que a verdade abomina a falsidade, e a falsidade odeia os caminhos da verdade. Então, nunca vai ser uma coisa fácil ou simples. Não quer dizer que seja uma coisa ruim, porque quando a gente semeia ações bondosas, a gente colhe ações bondosas, né? Mas essas forças, elas vão estar sempre em embate, tanto no mundo, tanto nos ensinamentos. Por isso que Jesus vai falar dos falsos profetas, dos lobos em pele de cordeiro, porque existem aqueles que trabalham pelo espírito da falsidade. Mas se a gente trabalhar pela verdade, a gente vai trabalhar pela luz. E é uma luta feroz, pois não há como caminhar juntos. Não há como servir a dois reis. Esses são os reis. Os essênios falavam disso. Os essênios falavam, não pode servir a dois reis, não pode servir a verdade e a falsidade, você vai ter que escolher um caminho. Porque à medida que você toma consciência que esse caminho existe, você não tem mais escolha de fingir que você é ignorante. Agora você já sabe. E quando a gente sabe, o karma age. Então nós todos aqui temos uma grande responsabilidade em cada ação nas nossas vidas. E aí eu trouxe a passagem de Mateus, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poderei servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza material, né? O dinheiro, às vezes é traduzido como dinheiro. Olha como é a mesma frase, né? Ama um e odeia o outro. Você não pode servir a Deus, e por isso eu trouxe a imagem do Francisco, bem simplesinho, meditando, e buscar a opulência material. Os essênios, eles eram totalmente contra o acúmulo de riquezas. O que é atribuído a Jesus lá em Mateus também? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões roubam e furtam. E lá em João ele diz, meu reino não é deste mundo. Então, para os essênios, isso era claro, que o reino dos céus não é deste mundo, e, portanto, eles não têm que buscar riquezas materiais, eles não acumulam riquezas, eles não acumulam bens. Na verdade, eles buscam uma vida simples, uma vida contemplativa, porque eles querem entrar no verdadeiro reino, no reino da vida eterna, que é o reino que é do outro mundo. É o reino do Pai, o reino divino. E aí, os essênios vão entrar em constante embate com o templo de Jerusalém, que é o templo da riqueza, da opulência, das roupas suntuosas, das brigas de quem tem o manto mais bordado com ouro que o outro, os baús cheios de moedas, toda aquela imagem que a gente vê.
mas que é real e a gente pode transpor isso para a nossa vida hoje em dia. Perceber o que a gente está buscando. Uma vida simples, contemplativa, em busca do divino dentro de nós, que é a verdadeira riqueza, que é a riqueza da luz, que nos desperta para a sabedoria e para essa compaixão, que é a grande compaixão, ou a gente está servindo ao mamon, que é só acumular coisas na terra e que vai perder tudo quando morrer. Parece uma coisa distante, mas quando a gente escolhe um reto meio de vida, uma profissão, quando a gente escolhe o que a gente vai apoiar ou não vai apoiar, onde a gente vai colocar nossa energia, o nosso tempo, vai dizer onde está o nosso coração, onde está a tua mente, ali é um tesouro, né? Nem lembro direito da passagem. Mas é isso, onde a gente coloca o nosso espírito, se ele é da luz ou das trevas, vai dizer se a gente está servindo ao rei da luz ou ao rei das trevas. E são escolhas do dia a dia, todos os dias. E aí os essênios seguem para a purificação. O homem, aí tem uma imagem de uma das piscinas de purificação, lembram que encontraram mais de uma nas escavações de Qumran, mas todo dia eles faziam isso. E o homem será emergido da purificação para instruir os justos no conhecimento do Altíssimo e para ensinar a sabedoria dos filhos do céu aos de conduta perfeita. Pois Deus os escolherá para uma aliança eterna e serão suas todas as glórias de Adão. Não haverá mais mentira e todas as obras de falsidade serão desprezadas. Até agora, os espíritos da verdade e da falsidade lutam no coração dos homens, e eles caminham tanto na sabedoria como na insensatez. De acordo com a porção de verdade que tem em si, o homem odeia a falsidade, e de acordo com sua herança do reino da falsidade, ele é iníquo e abomina a verdade. O texto continua a reforçar que há essa luta interna em nós, que há essa dicotomia entre luz e trevas, há uma porção, que alguns têm mais, outros têm menos, mas que isso pode ser mudado a partir da nossa conduta no mundo e das escolhas que a gente faz. O homem será imergido na purificação, por quê? Ele será purificado de suas vestes do mundo e vai poder instruir os justos na gnosis do Altíssimo, no conhecimento do Altíssimo, na sabedoria divina, no conhecimento daquilo que realmente é e sempre será. E assim ele vai ensinar a sabedoria dos filhos do céu aos de conduta perfeita. Essa linguagem também dos perfeitos a gente vai encontrar entre Jesus e entre os textos gnósticos. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Os gnósticos vão dizer que, lembra daqueles 3 tipos de pessoas? As dominadas por Kamamanas, as por manas e as por mana superior. Estou brincando aqui com a teosofia. Então, esses 3 tipos de pessoa, eles chamam que os pneumáticos, em outros textos gnósticos, eles são chamados de os perfeitos. Em Pistisofia, Jesus vai dizer que ele vai falar sobre essa porção da verdade dentro de nós, que os essênios estão falando. É como se, de alguma forma, ele pegou o melhor do ensinamento dos essênios e deu continuidade. Mas ele acrescenta outras coisas também, tá? Ele não é só essênio. Mas ele vai falar dessa porção da verdade. Então, aqueles que estão ali no segundo tipo de pessoa, nos psíquicos, que está assim, ali no manas, tem um pouco de Kama dominando, Kama, o falso espírito, e tem um pouco de manas superior, Budi, brilhando, que é o espírito da luz. Esses que estão no meio termo, é dito em Pistisofia que ao morrer eles serão encaminhados para corpos onde eles poderão encontrar os mistérios do reino dos céus. Então, quanto maior a nossa porção de verdade, quanto maior a nossa porção de virtude, maior as chances que nós temos de acessar esses ensinamentos. Quando a gente acessa o ensinamento e a gente consegue pisar no primeiro degrau da senda e acessar os mistérios, aí a gente tem a chance de se libertar do poder do espírito da falsidade realmente. Cada um de nós está em busca desse espírito da verdade. Então, a gente tem uma porção de verdade, de espírito de luz em nós, tentando se manifestar, e a gente só precisa trabalhar para que as sombras não vençam. No Apócrifo de João, que é um texto gnóstico de Nag Hammadi, que é um dos livros que eu escrevi junto com meu pai, Alberto Brum, vai ser publicado, eu vou avisar vocês. Está na diagramação já. No Apócrifo de João, eu traduzi o texto inteiro e comentei, e Jesus está falando com João e ele fala que existem também tipos de ser humano, ele fala desses 3 tipos, e ele fala que existem os perfeitos,
aos perfeitos aqui dos essênios, os que caminham na perfeição, e tem os, como é que eles chamam os perfeitos, são os filhos de Sete, na linguagem gnóstica. E tem os filhos de Sete. E aí João pergunta, o que vai acontecer com eles? Os filhos de Sete é aqueles que já despertaram para alguma parcela do poder de luz, mas ainda de vez em quando são dominados pelo espírito da falsidade. É justamente isso que a gente encontra nos textos gnósticos, é isso que a gente vê na regra da comunidade essênia, esse embate desses dois espíritos, que não são duas coisas externas a nós, né? São internas a nós. Também Maomé, né, como se diz aí. Ele também já dizia isso a respeito da Guerra Santa, que nós travamos a Guerra Santa todos os dias. Eu acho que está fazendo uma alusão a isso também. A verdadeira jihad é uma cruzada dentro de nós, né? Não é brigar com os outros. E aí, vocês conhecem essa referência? Quando a mesa estiver preparada para a refeição e o vinho novo para beber, o sacerdote será o primeiro a estender a mão para abençoar as primícias do pão e do vinho. E onde estiverem os 10, nunca deverá faltar um entre aqueles que estudará continuamente a lei, dia e noite, no que concerne a conduta correta de um homem para com o seu companheiro. Então, lembrem que os essênios trabalhavam na comunidade durante o dia, copiando textos, fazendo a cerâmica, arando a terra, trabalhavam, né? Como no mosteiro medieval, eles também tinham que trabalhar para subsistir. Por volta das 5 da tarde, todos se reuniam, tomavam o banho e entravam para a refeição, que era o momento mais importante na comunidade essênia. Essas duas fotos são jarros e pratos de cerâmica que foram encontrados no sítio arqueológico de Qumran, são os que eles usavam, e todos os dias eles tinham esse ritual, que não era só um jantar coletivo, não era só um refeitório, era um rito espiritual, era um hino, uma liturgia. Havia o mestre da comunidade que conduzia a distribuição do pão e do vinho novo, no texto está assim, eu não mexi em nada, o texto está assim, eu peguei lá da regra. Vinho novo é o quê? E que não foi fermentado, a fruta está nova, o suco de uva, porque os essênios não consumiam bebida alcoólica. E partilhavam o pão. E aqui eles vão falar onde 10 estiverem reunidos, deve haver, são sempre 13, pelo que eu entendi. Se eu estiver enganado, depois eu me corrijo, mas são 13, porque são 10 à mesa, o mestre da retidão ou o líder da comunidade e 2. E aí eles tinham o cerimonial dele. Então você tem o líder da comunidade com mais quantos? 12. Partilhando uma santa ceia. O vinho novo e o pão. Mas isso não é Jesus. E nesse momento que o líder da comunidade dava a instrução. E é esse momento ritualístico que os aspirantes não podiam participar. Aqueles que entravam e estavam no período probatório de 1 ou 2 anos, eles não participavam dessa mesa. Eles comiam em outro lugar, não é que eles ficavam sem comida, mas desse rito de alimentação e partilha do ensinamento, eles não participavam. Porque aqui eles comiam em total silêncio, o líder da comunidade dava uma preleção, dava um ensinamento, e depois que a refeição acabava, cada um podia falar, na sua vez, porque se você falar na hora errada, você fica 3 meses suspenso da reunião. E também a gente percebe que eles têm uma preocupação sobre a conduta correta para com o seu companheiro. Novamente naquele sentido de que o que afeta um deve afetar a todos. Eles são dedos de uma mesma mão, eles são unidade de uma mesma comunidade. Eles prezavam muito pela conduta reta dentro da comunidade um com o outro. As penas por falar mal do outro, por mentir para um companheiro, por interromper um companheiro enquanto estava falando, coisas assim, sempre tem penas. Então, eles eram muito rígidos também, né? Mas aí a gente encontra uma pequena semelhança com a Santa Ceia, ao partilhar do pão e do vinho, com 12. Sim. Não é à toa que as coisas aparecem dessa forma. Não é coincidência.
Este é o preceito para uma assembleia da congregação. Nessa imagem eles copiando os livros, né? Porque eles tinham lá no sítio arqueológico de Qumran, eles descobriram que tinha o local da biblioteca, né? E do escritório que eles redigiam. Né? Mais de 900 textos que foram encontrados, então realmente era muito importante para eles os livros. E aí, esse é o preceito para uma assembleia da congregação. Como é que funcionava? A ceia, né? A gente está na ceia. Cada homem sentar-se-á no seu lugar. O sacerdote primeiro, os anciãos em segundo lugar, e todo o resto das pessoas de acordo com o seu grau. Parece uma ordem iniciática, né? E assim serão questionados quanto à lei e quanto a qualquer conselho ou assunto que seja apresentado à congregação, cada um trazendo o seu conhecimento ao conselho da comunidade. Eu acho que devia ter até umas provas orais, pelo visto, né? O líder da comunidade fazia uns questionamentos sobre o ensinamento e aí cada um tinha que responder. Ninguém deverá interromper um companheiro antes que este termine o seu discurso, nem falará antes de um de grau superior, e cada um falará na sua vez. E numa assembleia da congregação, ninguém deverá falar sem o consentimento da congregação e do guardião da congregação. Todo homem nascido em Israel que livremente pleiteie o ingresso no conselho da comunidade será examinado pelo guardião à frente da congregação, quanto ao seu entendimento e aos seus atos. Se ele estiver apto para a disciplina, será admitido na aliança, para que possa ser convertido à verdade e deixar toda a falsidade. E ele, o guardião, o instruirá em todas as regras da comunidade. E mais tarde, quando ele, o postulante, se apresentar diante da congregação, todos deliberarão sobre o seu pleito, e conforme a decisão do conselho da congregação, ele ingressará ou será dispensado. É realmente uma formalidade que eles tinham. Você tem que pleitear, e olha que interessante, todo homem nascido em Israel. Não é só quem é da nossa família, não é só quem é da nossa comunidade. Parece que, como eles não casavam, pelo menos esses 13 mais internos da comunidade, parece que eles recebiam, igual os monges medievais cristãos, eles recebem crianças, né? Igual os mosteiros budistas recebiam meninos. Algumas famílias escolhiam educar os seus meninos nas comunidades essênias. Então, tanto os adultos quanto as crianças, às vezes, entravam na comunidade. Mas é interessante que o desejo de ingressar tem que ser verbalizado e é livre. Qualquer um que deseja, ele pleiteia o ingresso. E aí ele vai ser examinado pelo guardião, em frente a toda a congregação, quanto ao quê? O seu entendimento e os seus atos. Ao seu conhecimento da lei, da Torá, dos profetas, da Cabala, a sua gnosis e os seus atos, as suas ações no mundo, a sua ética interna, se ele tem conduta reta ou se ele tem conduta ímpia. Então você está se colocando à prova. E aí o candidato passa por uma avaliação e é admitido ou não na comunidade. Não sei se no caso dos essênios não era só uma formalidade externa, poderia ser também só uma formalidade externa, mas eles estão replicando algo que também é das fraternidades espirituais. Então, essas regras, elas têm uma reserva de significado para mim muito profundo. Inicialmente, aqui no início desse texto, a gente vê essas regras externas e pensa, pode até passar batido assim, de achar que é uma coisa só externa. Mas se a gente não consegue, nesse primeiro momento, uma disciplina externa, será impossível atingir uma interna. E esse segundo teste, de ser apresentado ao conselho, cada um dizer, então é um teste de humildade, né? Submeter-se a isso é o primeiro passo. Tipo Você assim, está reconhecendo que você confia no conselho. E que também, qual o mal de se submeter a isso, né? A menos que a pessoa esteja entrando com outra motivação. Aí sim, não quer ser exposto, né? Então, eu acho fantástico, sabe? Acho que é de uma metodologia, de uma estratégia muito bacana. Bonito, né? Era isso. Muito bonito. E isso que você falou também foi muito bom, porque, de fato, se a gente não consegue ter nem a ação externa, a gente fala no budismo, né, os 3 tipos de ação, né, pensamento, fala e ação física. Se a gente não tem nem controle pela física, como é que a gente vai nos dominar internamente, né?
Bom, eu trouxe um exemplo, esse aqui eu vou passar rápido, tá? É só eu trouxe como exemplo, que o nosso tempo deu, mas eu não quero terminar com esse, porque mas é um exemplo das sanções, para vocês entenderem a rigidez da comunidade. E aí foi o que eu comentei, que quando eu li isso muitos anos atrás, eu fiquei, ai, esses essênios é difícil, mas aí a gente entende um pouco, né, Irenice, depois. Quem mentiu deliberadamente, penitência de 6 meses. Isso está lá na regra. Quem insultou deliberadamente o seu companheiro de maneira injusta, fará penitência durante 1 ano e será excluído da refeição na comunidade. 1 ano sem frequentar. Aquele que deliberadamente enganou seu companheiro por palavras ou atos fará penitência por 6 meses. Caso tenha se omitido de cuidar do seu companheiro, penitência por 3 meses. Tem que cuidar uns dos outros. Não pode deixar o outro precisando de ajuda e fingir que não é com você. Se omitiu de cuidar da propriedade da comunidade e causou com isso a sua perda, tem que repor a perda da comunidade, e se não for capaz de repor, tem que fazer penitência. Penitência para eles tem vários tipos de penitência, tem jejum, não é ajoelhar no milho, essas coisas não, tá? Aquele que provocou suspeita contra o seu companheiro injustamente, a maledicência aqui, a gente cuidar com a maledicência com os nossos irmãos, fará penitência de 6 meses a 1 ano. E da mesma forma, aquele que praticou a vingança em qualquer assunto que seja. Não tem esse negócio de querer se vingar dos outros. Errou, corrige o erro e vida que segue. Aquele que falou tolamente, 3 meses. Não tem um klesha lá no budismo, tagarelice tola? É um dos vícios fundamentais, que é você ficar jogando conversa fora, gastando energia, tempo, falando bobagem, incentivando a bobagem nos outros. Que não é ser mal-humorado, a gente pode ser feliz, alegre, bem-humorado, mas não precisa ficar falando tolamente. Aquele que interrompeu seu companheiro enquanto falava 10 dias. Irenice, eu te interrompi um monte de vezes já, então acabou para mim. Aquele que se deitou para dormir durante uma assembleia da congregação 30 dias. Se aquele que sem razão alguma abandonou a assembleia da congregação, tem que ter razão. Se você está passando mal, precisa sair, tudo bem, né? Não é injusto. Mas sem razão alguma você saiu sem avisar 3 vezes, você vai fazer penitência de 10 dias. Se saiu enquanto estava em pé, deve ser o momento mais importante do rito, 30 dias. Aquele que caluniou seu companheiro será excluído da refeição pura da congregação durante 1 ano e fará penitência. E aquele que caluniou a congregação será expulso de seu seio e não mais regressará. Então, assim, se você tem um problema com a congregação, você vai ao conselho, você conversa, na sua vez de falar, você respeita, você escuta e vocês resolvem. Não tem esse negócio de ficar falando pelas costas, caluniar o lugar de onde você bebeu a sua comida, né, recebeu o seu alimento espiritual. Mas se você achar que não serve para você, você é livre para sair também, né? E aí uma última foto do sítio arqueológico da comunidade. No meu mouse aqui, temos a cisterna, um dos banhos de imersão e o outro. Tem um lugar aqui que passa um aqueduto, um caminhozinho de água, e esse prédio bem grande aqui do lado é ou o refeitório ou o local onde eles escreviam. Eu lembro que nas outras imagens que eu vi era colado aos locais de banho. Então, a gente consegue imaginar como eles faziam. Eles voltavam de seus trabalhos, vinham aqui todos, entravam nos banhos e seguiam logo do lado, estava a sala da refeição, do ensinamento e da congregação. A gente consegue imaginar um pouquinho. Esse número 8 aqui é o número da página da regra, do rolo. Deverá haver no conselho da comunidade 12 homens e 3 sacerdotes perfeitamente versados em tudo que foi revelado da lei, cujas obras serão a verdade, a retidão, a justiça, a bondade e a humildade. Deverão preservar a fé na terra com firmeza e docilidade, e deverão expiar o pecado pela prática da justiça e pelo sofrimento das dores da aflição. Deverão comportar-se com todos os homens de acordo com os padrões da verdade e com o preceito da época. Eu vou terminar com esse, porque a nossa hora estourou. No próximo encontro, a gente vai ler 2 slides só de trechos de hinos e a gente vai tentar entender por que Jesus se distinguiu dos essênios
e saiu da comunidade. E o que aconteceu depois disso. E aí, quem sabe, a gente vai entrando um pouco mais a fundo no Jesus gnóstico, porque agora a gente vai dar adeus aos essênios na próxima reunião.